Imagine você sendo dono de uma porcentagem de um prédio comercial, ou de um shopping, ou de um galpão logístico, ou então de todos esses ao mesmo tempo e recebendo todos os meses uma porcentagem do aluguel desses imóveis. Imaginou? Então saiba que isso é possível através dos investimentos em fundos imobiliários. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo neste vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês o que é e como funcionam os investimentos em fundos imobiliários. Investir em imóveis ainda acaba sendo o caminho que muitas pessoas procuram para aplicar o seu dinheiro e receber uma rentabilidade mensal com aluguel. Porém, o valor extremamente alto do imóvel acaba afastando a maioria das pessoas. Além de toda a burocracia e papelada com a compra e venda do imóvel, e também com a locação do mesmo, sendo que se ele ficar parado, além de depreciado, o proprietário vai ter que pagar as taxas de impostos e muitas vezes a taxa de condomínio. E para fechar, ainda tem a questão do imposto de renda. Sempre que um proprietário de um imóvel fizer uma locação e receber o dinheiro do aluguel, ele vai ter que declarar esse valor e pagar a alíquota do imposto de renda desse valor recebido. A boa notícia que eu trago aqui é que para investir no setor imobiliário é mais rápido, fácil e prático através dos fundos de investimentos imobiliários, que dependendo do fundo, com menos de R$100 você já pode começar a investir. Os investimentos em fundos imobiliários são considerados investimentos de renda variável, assim como as ações, e são realizados pela Bolsa de Valores, pela B3, onde o investidor pode comprar uma ou mais cotas daquele fundo. Então, quando o investidor ele compra cotas de um fundo, ele se torna dono de uma porcentagem daquele fundo. E ele recebe de duas formas. A primeira é com a valorização daquela cota e a segunda é com os rendimentos mensais daquela cota distribuídos pelo administrador do fundo. Toda distribuição de rendimentos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Olha que boa notícia! E todo o dinheiro investido em fundos imobiliários através de cotas é administrado por um gestor, que é responsável por encontrar e realizar os melhores investimentos e garantir uma boa rentabilidade para o fundo. E só lembrando que investimentos em renda variável você corre mais risco, onde o resultado pode ser muito bom, como também pode ser muito ruim. Por exemplo, se tiver uma crise financeira no mercado, as suas cotas, as cotas do fundo ao qual você comprou, podem ser desvalorizadas. Também tem o risco aqui de liquidez, vacância e inadimplência, ao qual eu posso trazer com mais detalhes num próximo vídeo se você tiver interesse. Então, se tiver interesse, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo com mais detalhes sobre isso. Por isso será sempre necessário, antes de adquirir uma cota de um fundo ou cotas de um fundo, realizar uma análise sobre aquele fundo dos últimos anos, da performance daquele fundo dos últimos anos. E aí sim, decidir se você vai investir ou não naquele fundo. Existem diversos tipos de fundos imobiliários, cada um com a sua estratégia, estrutura e carteiras de ativos diferentes. A boa notícia que eu trago aqui é que você não precisa ficar limitado à compra de cota de só um tipo de fundo imobiliário. Você pode diversificar, você pode comprar cotas de vários fundos. Então você pode distribuir as suas cotas. Isso vai te trazer mais segurança. Então, por exemplo, você pode comprar a cota de um fundo imobiliário de um shopping, a cota de um fundo imobiliário de um prédio comercial e de um galpão logístico ou de um hospital. Então você pode distribuir a compra dessas cotas. Isso daí vai te trazer mais segurança, porque se der problema em algum fundo, isso daí não vai te trazer muito impacto. Então é muito legal você fazer a distribuição das suas cotas, comprar cotas de diferentes fundos. Além disso, tem fundos imobiliários que já traz essa diversificação. Tem fundos imobiliários que são alocados em mais de um imóvel, em mais de um empreendimento. Então tem fundos imobiliários que já trazem edifícios comerciais, shoppings, galpões logísticos. Essa também é uma excelente opção para compra de fundo imobiliário. É possível classificar os fundos imobiliários em duas grandes modalidades, sendo a primeira delas o fundo de tijolo. A política deste fundo tem como objetivo investir na aquisição, construção ou locação de imóveis comerciais, como por exemplo, shopping centers, faculdades, prédios comerciais, agências bancárias,
centros de distribuição, galpões e armazéns e hospitais. Um fundo de tijolo tem como objetivo encontrar pessoas e empresas interessadas em utilizar os imóveis adquiridos. Com isso, o fundo recebe um aluguel, tem uma rentabilidade mensal naquele investimento, ao qual são distribuídas entre os cotistas do fundo. E o segundo tipo é o fundo de papel. O fundo de papel tem como estratégia investir em títulos financeiros do mercado imobiliário, como as LCIs e as CRIs, que são aplicações de renda fixa do setor imobiliário. O fundo também pode investir em títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos, entre outros, sendo que o lucro vem dos juros e dividendos pagos por esses títulos ou pela venda deles. E como os fundos de investimentos imobiliários funcionam no mercado? Para iniciar um fundo de investimento imobiliário, a instituição financeira responsável por ele deve apresentar ao mercado um documento contendo a política de investimento e as diretrizes gerais do futuro fundo. A partir disso, é realizada a oferta primária do fundo, onde as cotas são emitidas e disponibilizadas no mercado. A partir daí, as pessoas já podem comprar a quantidade de cotas que desejar e se juntarem aos primeiros cotistas daquele fundo. E com o capital arrecadado, o gestor do fundo já começa a adquirir os ativos imobiliários de acordo com a política de investimentos proposta. E após a abertura, um fundo passa a ser identificado por um código chamado ticker e pode ter suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, assim como funcionam com ações de uma empresa. Aqui eu trago alguns exemplos de códigos de alguns fundos imobiliários. Então aqui você vai ter a opção de adquirir cotas de um fundo desde o início dele, ou então de fundos que já estão ativos no mercado. E da mesma forma que você compra cotas de um fundo, você também pode vendê-las. Lembrando que se você vender a cota de um fundo que estiver com um valor maior do que quando você comprou, aí sim, na venda, vai incidir imposto de renda. Então, se você comprou um fundo, por exemplo, por 100, a cota de um fundo, por exemplo, por R$100, e quando você for vendê-lo, ele está a 120, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o rendimento desse fundo. E para investir em fundos imobiliários, o que você vai precisar? Um CPF, a conta em um banco, a conta em uma corretora e escolher um fundo imobiliário. Mas você precisa analisar muito bem esse fundo. E nessa análise você precisa identificar o quê? Os ativos desse fundo, os números desse fundo, o histórico de rentabilidade, a solidez de seus fundamentos e checar se a gestão dele é realmente boa. E como você faz essa análise e realiza a compra da cota de um fundo imobiliário? Isso daí eu vou mostrar no próximo vídeo aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando lançar o vídeo você vai ser notificado. E não esqueça aqui também de deixar o seu like. Você não paga nada por isso e ajuda eu a trazer conteúdos novos e fazer o canal crescer. E eu espero que com essa parte introdutória vocês tenham conseguido entender como funcionam os fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.